Ora, vamos lá falar dos ocupas, não é? Porque parece que a praga espanhola está a chegar a Portugal. Está a chegar, não, já chegou a Portugal. A praga espanhola, que é, tu sais de casa para ir trabalhar, chegas a casa, já tem lá gente a morar e tu já não podes entrar na tua propriedade. Isto aqui é uma praga. Mas antes de começar, queria pedir-vos para ajudar o canal a crescer. Subscrevam o canal, deem like, comentem, façam essas coisas para ajudar o canal a crescer. Vamos lá então. Ora bem, os ocupas, isto é uma praga, porque tu vais na tua vida normal, vais trabalhar, vais fazer a tua vida, não é? Sais de casa, passado 2, 3 horas voltas a casa, a fechadura está mudada, tem lá gente a morar, chamas a polícia diz que não pode fazer nada. Opa, por amor de Deus, onde é que nós chegamos? Mas onde é que nós estamos? Afinal, propriedade privada é protegida ou propriedade privada é só no papel que não serve para um caralho? Opa, e é que depois tu chamas a PSP e a PSP, ai, não podemos fazer nada, está na lei. Está na lei o caralho. Ao menos que, olha, há empresas, que acho muito bem estas empresas, já que o Estado não resolve, não é? Já que o Estado não resolve, as empresas resolvem. Empresas que chegam lá, dão porrada, salvo seja, não é? Primeiro falam a bem e só depois é que vão à porrada. Dão porrada nos gajos, ou sais a bem, ou olha, um soco nessa cara que te foda. E, e tiram um gajo lá de fora. Agora a polícia vi defender criminosos, criminosos, ou seja, ocupas, desde o momento que estás a entrar numa propriedade privada, para mim és um criminoso. Para mim és um criminoso. Ai, mas eu não tenho onde morar, problema teu. O dono da casa teve que comprar a casa ou teve que construir a casa. Por isso, tu não tens onde morar, problema teu, desenrasca-te. Eu também para ter a minha casa tive que trabalhar, tive que ganhar dinheiro. Ninguém me deu. Desenrasca-te. Não tens onde morar, vai para baixo da ponta, ou vai para onde viestes, ou vai para a casa da tua mãe. É assim, comigo é assim. Propriedade privada é inviolável. Quem viola a propriedade privada é ou ao soco ou ao tiro. Comigo era ao tiro. Comigo era logo ao tiro. Eu se entrasse aqui, chegasse aqui, tivesse aqui alguém, eu era logo ao tiro ao gajo. E que se foda, aí não sei o quê, não pode. É o uso da força desproporcional. Eu quero que o gajo vá para a puta que o pariu. Está na minha casa mando eu. E ora bem, vamos lá, então continuar depois deste devaneio. Nós já tivemos vários indivíduos que ocuparam casas indevidamente. Não corremos com eles. Detivemos e apresentámos-los ao Ministério Público. Ou seja, a empresa basicamente está a dizer assim: eles não correm com eles, simplesmente apresentam o Ministério Público e não fazem nada com eles. Nós não estamos em França, nem em Espanha. Aqui quem invade casa está a cometer um crime. Opá, daquilo que eu sei, a lei não diz isso. A partir do momento que a pessoa não é apanhada em flagrante, ou seja, tu não estás a ver a pessoa entrar na tua casa, a pessoa já estás a invadir a morada dessa pessoa, ou seja, a casa já não te pertence porque a morada é dessa pessoa. Opá, aqui são leis da treta. Não percebo. Pois ainda dizem, há falta de casas em Portugal. Claro que vai sempre haver falta de casas em Portugal. Quando tu constróis uma casa e tu não tens proteção jurídica nenhuma, qual é o teu incentivo para construir? É zero, é zero. Se tu não tens. O pilar basilar é proteção jurídica. Se tu não tens proteção jurídica, não tens proteção nenhuma. Há polícias a dizer que este tipo de empresas estão a fazer as coisas de maneira ilegal porque eles estão no uso da força. Isto não é o uso da força. É estar numa propriedade privada e alguém me contratou, basta passar uma procuração e como tu autorizas aquela empresa a entrar na tua casa, a empresa pode fazer o que ela quiser desde que não use armas. Mas pode andar lá ao soco. Pode, perfeitamente. Porque a lei diz que tu podes proteger a tua propriedade privada desde que não de armas letais. Ou seja, tu podes andar lá ao soco. Então se podes andar ao soco, contratas a empresa anda lá ao soco e está a andar. Gajos de rua daqui para fora. É que isto aqui está a ser uma epidemia em Portugal. Daquilo que eu ouço falar, aqui pela minha zona nem sou falar muito, mas lá na margem sul, aquilo é uma epidemia. Pessoas andam a ocupar casas, altas vivendas e ninguém, a PSP diz que não pode fazer nada. Isto é uma epidemia, não pode ser assim. Mas aqui a PSP deteve um casal em flagrante delito, ou seja, aí já pode, em flagrante delito já pode, porque alguém viu eles a entrar. Agora, se ninguém vir eles a entrar, não há nada a fazer, porque ele diz que a morada passou a ser daqueles e não do que quem realmente é o proprietário. E agora vou-vos mostrar como é que a empresa opera, que eu acho que está muito bem. Vamos lá ver.
Os grupos anti-ocupas têm-se multiplicado no nosso país, uns que vêm de Espanha, outros que nasceram em Portugal, todos com o mesmo princípio: devolver casas a quem é o legítimo proprietário. Não é nada, é porrada lá de fora e andamento, é assim mesmo que deve ser. Solicitações não têm faltado, já que têm sido muitas as casas ocupadas de forma ilegal em todo o país. Isto é dar um atestado de incompetência ao governo. Isto é um atestado de incompetência. Porquê? Se tu estás é que depois tens a lei do uso campeão. Para mim, isto não se chama uso campeão, se chama uso a campeão. Porque tu estás a usurpar o que não é teu. A lei do uso campeão é a partir do momento que tu consigas arranjar provas, ou seja, nem que pagues alguém a dizer que tu estás a morar muitos anos naquela casa e que o dono não quer saber, tu consegues registrar a casa em teu nome. Essa é a lei do uso campeão. Ou seja, imagina, tu ocupas uma casa, a lei está do lado de quem está lá, ou seja, está há 2 anos em tribunal, a pessoa recorre mais 2 anos, ou seja, o tempo vai passando, a pessoa paga alguém para ir junto com ela fazer o registro do uso campeão e o dono, ou seja, o proprietário original da casa, ardeu, ficou sem a casa. Isto aqui aquilo que eu costumo chamar, é o uso a campeão, descarado. Temos agora uma senhora na Póvoa de Varzim que entrou em contacto connosco e esse ocupa que lá está, já está há 2 anos e depois o proprietário meteu o caso em tribunal. Enquanto o caso estiver em tribunal, tanto polícia como ninguém pode atuar. O proprietário obviamente ganhou o caso em tribunal, mas o ocupa recorreu, certamente irá estar mais 2 anos. Ou seja, 2 mais 2, 4, não tarda nada, já pode fazer a cena do uso campeão. O proprietário original ardeu, ficou sem a casa. Claro que ele vai contratar esta empresa que assim tira as pessoas de lá ao soco. É a solução viável, é tirar as pessoas de lá ao soco. Para a casa do proprietário. Garantem que atuam de forma legal, mas as autoridades e a justiça têm outra opinião. Isto é legal, tu podes fazer o uso da força para proteger a tua propriedade privada. E como tu passas uma procuração à empresa em que autorizas a empresa a entrar na tua propriedade privada, a empresa pode fazer isto perfeitamente. Perfeitamente. Tu podes fazer o uso da força, não de armas letais. E por isso os membros têm sido identificados, um a um, por parte da polícia e da GNR. Ou seja, opa, a polícia ainda protege estes gajos. Ou seja, ainda identifica uma empresa que está a fazer um serviço de bem para proteger os proprietários. A polícia protege os criminosos. Opa, por amor de Deus. Por isso é que a polícia está descredibilizada. A polícia não, a lei está descredibilizada. Puta que pariu. Que putas de leis de merda. Isto porque muitos pertencem ao grupo ultranacionalista e neonazi 1143. Há seguranças envolvidos, qualquer um que seja apanhado pode perder a licença, mas há também ex-polícias e militares. E já estamos em Portugal. Este grupo é espanhol e em Espanha já recuperou mais de 4.000 casas. Em Portugal a ação decorre mais lenta. Dizem já ter feito o registro da empresa junto. Estas empresas aqui vão crescer muito. Porquê? Porque se a lei é muito... A lei não, o tribunal é muito lento, quem é que acha que vão resolver os problemas? Acham mesmo que o proprietário vai estar a esperar 2 anos, depois a pessoa recorre mais 2 anos? Não, contratam estas empresas e tiram de lá as pessoas ao soco. Eu sou perfeitamente a favor. Eu não era ao soco, eu era ao tiro. Eu era literalmente ao tiro. Eu chegava aqui à minha casa, tinha aqui alguém, um tiro na puta da cabeça. Sai daqui, filha da puta, a casa é minha, não é tua. Era logo ao tiro. Da PSP, a polícia, a TVI nega. São conhecidos pelo uso da força, mas o grupo com quem a TVI falou, português, diz agir de forma diferente. Mas fazer uso da força é legal? A partir do momento que tu estás a proteger a tua propriedade privada, a lei protege-te para isso. Não podes fazer uso de armas letais, mas podes fazer o uso da força. Ou seja, se tu andas lá ao soco, isso é o uso da força. Podes fazer perfeitamente. Vamos funcionar mais ou menos como... Já agora, porquê é que acham que os profissionais são assim para o forte? Para fazer o uso da força, para meter medo, que assim, imaginemos que eles vão tirar um ocupa dentro de uma casa. Se falar um Lingrinhas, epá, ele não tem medo. Agora, se falar um gajo fortão, ele vai ter medo e vai-se embora. É para isso que eles são assim. mediadores, porque vamos da mesma com o proprietário e queremos falar com os ocupas e dá-los a entender, pronto, que o que estão a fazer é um crime e têm que sair de lá. Se houver violência, é mesmo em caso de legítima defesa. Na maior parte destas situações, o que é que acontece? Agressões físicas. E, portanto, entramos no âmbito dos crimes
não é nada. A partir do momento que estás a defender a tua propriedade privada, podes entrar na agressão física à vontade. A lei permite isso, não permite o uso de armas letais. Ou seja, este tipo de gente está a defender ocupas. Este tipo de gente está a defender ocupas. Opa, como é que dão bola a este tipo de merdas? Puta que pariu. Eu não percebo. Será que aquela mulher é proprietária de alguma coisa? Cá para mim não é. Contra a integridade física, que é o mais comum. A mediação tem um quadro Ou seja, o coitadinho não tem casa. Não podemos bater no coitadinho que ocupou uma casa que não é dele. Mas se esse mesmo coitadinho, para tirar alguém dentro da casa, anda lá ao soco só para entrar lá dentro, aí não se passa nada, aí não faz mal nenhum. Opa, por amor de Deus, vamos ser coerentes. legal, tem um quadro judicial e tem certificação própria. Portanto, a atividade da mediação também tem que ser certificada. Os mediadores são certificados. E, portanto, a mediação informal, por assim dizer, que será a única circunstância, não é uma atividade lícita. O Ministério Público já abriu inquérito. Eu concordo perfeitamente com estas empresas. Se o tribunal não resolve, a empresa resolve. Pá, custa o que custar. Mais vale tu perderes 10, 20 mil euros do que perderes um imóvel. Eu penso assim, eu prefiro perder 10, 20 mil euros do que perder um imóvel. Porque eu não faço ideia do preço deles, mas não deve andar muito longe disso. Não deve andar longe disso. Investiga empresas e pessoas que se dedicam a esta atividade, depois de a TVI ter revelado toda a ação a 12 de maio. Estes grupos surgem como falta de resposta à lei, é que a ação das autoridades é limitada, é preciso existir uma ordem do tribunal, já que a maioria dos ocupas não são apanhados em flagrante. A própria ação do O problema está aí, como eu já disse. Se o ocupa for apanhado em flagrante, tudo bem, podem tirá-lo de lá. Não for apanhado em flagrante, a morada passa a ser do ocupa. E o proprietário original já não tem direito sobre a casa. A lei está mal nesse aspecto. proprietário também para que não incorra em crimes. Que é muito frustrante, na perspectiva do proprietário, perder o acesso ao seu imóvel. Fazer justiça pelas próprias mãos pode levar a pessoa a incorrer na prática de ilícitos variados. Não, porque, como eu já disse, a lei permite que tu faças uso da força para proteger a tua propriedade privada. A lei permite isso. Não podes usar armas letais. Aquele tipo de gente ali mete-me nojo porquê? Porque está a proteger criminosos, está a proteger ocupas. Isso é incentivar este tipo de práticas. Isto para mim era, na lei, pôr assim: quem ocupa uma casa, que não seja o proprietário da casa, havia de apanhar prisão de 50 anos. Prisão de 50 anos logo, que assim não ocupa mais casa nenhuma. Apodrece na puta da prisão. Isso assim não incentiva a puta destas merdas, de ocupas. Aí vai, coitadinho, coitadinho, caralho, para trabalhar e comprou uma casa. Do domicílio, coação, dano, usurpação de funções públicas por se estar a fazer por passar por uma autoridade pública. Não, eu até digo mais, eu se visse aqui alguém entrar na minha casa, eu pegava logo na puta da pistola e andava logo ao tiro. A partir do momento que tu entras, metes um pé dentro da minha casa, sem a minha autorização, eu posso fazer o uso da força para pôr daqui para fora. Porque eu não sei que tipo de pessoa está a entrar. Imaginemos que é um assaltante que veio para me matar. Eu não sei que tipo de pessoa está a entrar aqui, não está autorizada. Para mim era logo ao tiro, nem era ao soco, era ao tiro. Um destes serviços pode custar mais de 3 mil euros, tudo depende da complexidade, mas há também quem só cobre. Nem é caro. 3 mil euros para tirar um ocupa, nem é caro. Achei que era mais caro. Despesas inerentes ao serviço. Não estamos a levar dinheiro a não ser o de custo de viagens ou assim. Perguntámos à PSP e à GNR quantas queixas, denúncias ou processos relativos à ocupação ilegal existem atualmente. Ambas não conseguem dar números exatos. Actuación previa a una ocupación. Isto aqui é o modus operandi dos ocupas. Isto aqui, eu apanhei isto aqui na net, no TikTok, aliás. Isto aqui é o modus operandi. Como é que eles fazem para ocupar uma casa? Para ver como é que isto é premeditado. Isto aqui não é um coitadinho que apanha uma casa vazia e vou entrar. Não. Isto é uma coisa premeditada. Isto é uma coisa premeditada. Van a los pisos que tienen marcados. Hacen fotografía de la puerta y la cerradura. Isso aqui é para eles já saberem que tipo de arma, de ferramentas eles têm que levar para abrir a porta. Eles já estão a premeditar a ocupação da casa. Para verem que isto aqui não é coitadinhos. Isto é coisa de coitadinhos. Están poco rato para evitar ser vistos. Vuelven para comprobar si hay movimientos periódicamente.
Ponen papelitos en las esquinas de las puertas para saber Põem papéis nas portas para perceber se a porta é aberta diariamente ou não. Ou seja, se a porta não for aberta diariamente, imaginemos que tu vais de férias. Todos os anos as pessoas vão de férias. Eu vou de férias todos os anos. Não é? Imaginemos que vamos de férias. Deixamos a casa vazia um mês. Chegas lá, não tens casa. Porque foi ocupada porque um iluminado pensou: esta casa está vazia, não tem ninguém a morar aqui. Opa, isto aqui é o modus operandi destes gajos. si alguien la abre. E eles agora estão a voltar a ver se as portas foram abertas. Ou seja, se os papéis estiverem lá, é porque as portas não foram abertas. Mas agora, quanto tempo foi desde que puseram os papéis até que vão lá ver se os papéis estão lá? Que é um dia? Uma semana? Um mês? Um ano? Pá, e mesmo que assim fosse passado 50 anos, a casa tem um proprietário. O proprietário tem o poder legítimo sobre o imóvel para fazer o que ele quiser com ele. Isto é tudo premeditado, para vocês verem, isto é tudo premeditado. Eles vão lá, vão andar a vaguear. Ou seja, isto não é coitadinhos que não têm onde morar, eles simplesmente querem ocupar a casa, que assim depois, lá no meio do círculo deles, eles vão alugar aquela casa pelo que eles quiserem, porque a partir do momento que está ocupada, pode estar lá o tempo que tu quiseres, até a polícia poder fazer uma coisa, ou enquanto os ocupas, melhor, os desocupas, não vão lá tirar as pessoas ao soco, e depois está lá o tempo que tu quiseres. Pá, isto são leis de merda. São leis de merda. A partir do momento que tu não tens o direito legítimo sobre a tua propriedade privada, tu não tens propriedade privada. Não tens. Porque se o tribunal não pode fazer nada, a polícia não pode fazer nada, que direito de propriedade privada tu tens? Direito é zero. Zero. E como esta epidemia está-se a alastrar para Portugal, eu queria-vos mostrar isto. Eu acho que isto aqui, as empresas são muito bem-vindas para estas merdas, muito bem-vindas. Por isso é que eu digo, o Estado não serve para nada. O Estado está a ser cada vez mais descredibilizado, o Estado não serve para nada. As empresas é que deviam ser fazer o trabalho do Estado e que estão a fazer neste momento. Já sabem, quem gostou do vídeo, dê like, subscreva, compartilhe, comente. Até à próxima.